Você já parou para pensar sobre o anticristo? Muitas pessoas têm medo em relação à coisa do anticristo. Meu Deus, o que é o anticristo? O anticristo é qualquer pessoa, não é uma, é qualquer pessoa que ande, fale, ensine e proclame qualquer coisa que vá contra os ensinamentos de Jesus Cristo. Ué, mas como assim? Quais são os ensinamentos de Jesus Cristo? Você tem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 visões diferentes aspectos de Jesus Cristo. Ele mostra pra gente como é seguir os caminhos de Cristo por 4 formas diferentes. Aí tem Mateus, vem os bem-aventurados, Marcos explica como ser, como não ser. Tem essa diferença, entendeu? O que são os bem-aventurados? Os bem-aventurados é tipo um mapa. É Jesus falando para você, o que você tem que fazer para poder ser uma pessoa boa. Por quê? Quando Jesus Cristo veio, antigamente, eram 10 mandamentos. E desses 10 mandamentos são retirados como se fosse a nossa Constituição Federal. São 600 e burdoada leis. Caramba, mais 600 e burdoadas leis. Isso o que as pessoas conseguiram entender. Tem coisas que as pessoas ainda não conseguiram entender. Ah, como assim? Nos 10 mandamentos tem não matarás. Se você parar para pensar, não matar não é só assassinar. Entendeu? É tudo que seja envolto a deixar uma pessoa triste, uma pessoa cabisbaixa, você falar, proferir palavras, apelidos, coisas de cunho pejorativo para poder deixar aquela pessoa com mais distante de Deus, chateada, triste, essas coisas assim. Isso é não matarás. Por isso que são 10 mandamentos, só que de 10 mandamentos foram retirados 600 e poucas leis. O anticristo, ele faz exatamente isso. Ele deturpa a palavra de Deus para poder falar que ele é certo e ele, mediante os ensinamentos dele, ele ensina aquilo, falando que aquilo que ele está dizendo são as palavras de Cristo, entendeu? Então, se você não lê a Bíblia, só vai à igreja, aí você fica olhando para o seu pastor, como se ele fosse uma pessoa, seu pastor, padre, seu pai de santo, mãe de santo, o que for. Você olha para ele, você anda, vive e faz as coisas que ele manda, isso é idolatria. E se ele falar um monte de coisa onde ele não passa a mão na sua cabeça e fala e te dá um apoio para você poder tentar melhorar, apenas aponta o dedo e te julga, ele é anticristo. E você está seguindo os caminhos do anticristo. É complicado. Complicadíssimo. Ah, então como é que eu vou entender e perceber como é uma pessoa, ela segue os caminhos de Cristo, que ela fala da palavra de Deus, ela é uma pessoa boa e eu posso retirar a idolatria, essas coisas do meu corpo? Basta ler a Bíblia. Sabe como é que funciona o Espírito Santo? Não como se fosse um robô, né? Como se fosse um remédio. Apesar que é um remédio. O Espírito Santo é um remédio. O Espírito Santo é, ó, coraçãozinho. Hamburguinho. O Espírito Santo, ele funciona de uma forma. Ele não vai fazer as coisas sozinho, por si só. Por quê? Você precisa querer aprender para o Espírito Santo poder te encaminhar. Entendeu? Como que eu vou aprender? Lendo a Bíblia. Você vai ver que lá vai explicar tudinho o que você tem que fazer, o que você não pode fazer. Jesus Cristo veio para poder explicar. E Paulo, né, ele explica como ser
e como não ser um cristão. Porque existem inúmeras religiões. E se você for ler a Bíblia, nenhuma Bíblia fala sobre religião. Nenhuma. Nem a católica apostólica romana, nem a assembleiana, nem isso, aquilo, outro. Não, nada disso. Universal do reino de... Nada, 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 nada. A única religião que eles prezam e pregam o Novo Testamento inteiro é o cristianismo. Ah, e o que é cristianismo? Cristianismo é você andar pelos caminhos de Jesus Cristo. Porque se você não andar pelos caminhos de Jesus Cristo, você andar pelos caminhos de pastor Rubens, não sei o que lá, padre Adalberto Nenené, diácono, sei lá, Adolf Hitler. Você está sendo idólatra e você está sendo um anticristo. Agora você entendeu? O anticristo não é um ser que vai brotar da terra com as espadas flamejantes soltando bola de fogo pela mão. Não, não é dessa forma. O anticristo pode ser você. Mediante ao que você faz. Poxa, então como é que eu posso fazer isso? Vai ser difícil, porque a gente está com o coração quebrantado e a gente está com inúmeros pecados no nosso coração. Nós temos inúmeros pecados no nosso coração. Muito, gente. Muito, 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 muito. E nós andamos o tempo todo. Há pessoas que não vão acreditar. E tá tudo bem. Seguir Jesus é uma coisa que você... Escolha sua. Se você não quiser, de boaça. Tá lá, o fogo do inverno. É isso. Meu Deus, não sei por que eu tô dessa forma hoje. Mas tá. Você seguir os caminhos de Cristo vai fazer você ser salvo. Porque o único advogado que nós temos é Jesus Cristo. Você pode ter uma religião, você pode ser da Umbanda, você pode ser do Candomblé, você pode ser católico, você pode ser protestante, você pode ser da Universal, você pode ser crente, você pode ser o que você quiser. Mas as pessoas têm que olhar para você e elas verem Jesus Cristo e não você. Porque você está seguindo os caminhos de Jesus Cristo. A pessoa que está em cima do púlpito conversando sobre Jesus Cristo, ele está lá para poder pregar a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo, para você poder se lembrar. Você pegando essas coisas, você entendendo essas coisas, lendo a Bíblia, seguindo os caminhos, fazendo tudo o que Jesus manda na Bíblia, o Espírito Santo vai te encaminhando para o caminho certo e vai ser doloroso, porque o deserto ele é real. O deserto ele é real. Mas aí que tá, você vai sustentar a bola, você vai aguentar o deserto, porque o deserto é isso, é você aguentar os porradeiros. A gente teve Moisés aí, ó. Foram 40 anos, meu amor. Eles poderiam estar em 2 semanas em Jerusalém, na Terra Prometida. Demorou 40 anos porque eles reclamavam de absolutamente tudo. Ai, o maná é muito doce. Ai, não tem maná salgado. Ai, o maná poderia vir em forma de picolé de pistache. Era só reclamação, chuchu. Só murmúrio. E uma das coisas que Deus abomina é a murmuração. Vocês não pensam como ele odeia a murmuração, porque ele tá aqui, ó. Ele tá em tudo. E tu fica murmurando. Então, o que acontece? Vamos lá. São tantas coisas. É porque... Até isso tá na Bíblia. Cara, isso é muito lindo. Isso tá na Bíblia. Porque você vai se irritar. As pessoas que andam... Não tô dizendo que eu ande pelos caminhos de Jesus Cristo. Porque eu estou querendo andar. Estou a cada passo... O máximo que eu posso andar pelos caminhos dele. E eu quero. Eu sou uma pessoa mega pecadora. Eu não sou uma pessoa santa. Eu não sou santificado, não. De jeito maneira. Pecador. Eu sou mais pecador do que você, gente. Só que todo dia, toda hora, eu ajoelho, boto meu joelhinho no chão, boto minha testinha no chão e eu peço perdão por todas as minhas coisas. Pô, mas eu vou fazer isso tudo. Seria bom fazer isso toda hora. Maravilhoso. Passar o tempo todo. Andar com a testa no chão assim, ó. Para mostrar a nossa futilidade. Porque a gente é fútil. A gente se acha superior a Deus. Só que ele não quer que a gente faça isso. Porque ele veio na terra em forma de carne, em forma de ser humano e lavou nossos pés. Então, vamos lá. Voltando ao assunto. Anticristo é isso. Tudo que você faz
contra Jesus Cristo. Isso são atitudes do anticristo. Leiam a Bíblia. Os evangelhos são maravilhosos. Ele vai explicar para você como ser o que não ser. No início vai aparecer, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, mas vocês vão ver, vocês lendo a Bíblia e vivendo e seguindo aquilo dali, os padrões, vocês vão arrancando os pecados de vocês. Vocês vão, sério, vocês vão arrancando. Vai ter hora que vocês, se vocês continuarem, porque o deserto é isso, não falar assim, caraca, por que eu não fiz isso antes? E vai ser doloroso, mas sejam persistentes. Porque assim como João falou no final de Apocalipse, tá aí, segue quem quer, boa sorte, fé, maior fé, entendeu? E é o que a gente tem que ter, é fé. É seguir os caminhos do nosso Senhor Jesus. Porque Ele é maravilhoso demais. Maravilhoso demais, gente. Olha, eu era uma pessoa muito estressada. Muito. Assim, eu queria arrumar confusão o tempo todo. Muito, muito, muito. Vocês não têm noção de como eu gostava de arrumar confusão. De como eu gostava de brigar. Agora, toda possibilidade que eu puder reverter, eu reverto. E eu era uma pessoa que já imaginava um problema. Dava um passo ali para tal pessoa, aquela pessoa vai querer arrumar um problema. E eu criava inúmeros filmes na minha cabeça de problematização. Hoje em dia, eu penso em vários filmes de coisas boas, benevolentes. Se tal pessoa me pedir ajuda, eu vou ajudar. Se tal pessoa me pedir um prato de comida, eu vou dar. Se a pessoa me pedir um copo d'água, eu irei dar um copo d'água, um refrigerante, o que for. Hoje em dia, eu só penso em fazer coisas boas, porque quanto mais você vai fazendo, a gente está tão acostumado a só fazer coisa ruim que é aquilo. A gente só faz coisas ruins. Do nada a gente começa a fazer coisas ruins, pensar em coisas ruins e falar em coisas ruins porque a gente já está acostumado a fazer coisas ruins. Quando a gente começa a reverter isso, gente, é penoso. Mas quando começa a ser uma coisa direta de você só querer fazer o bem, você começa a querer fazer o bem em tudo. Em tudo. E Deus fala, não é assim, calma, vocês precisam fazer o bem. Mas é quando as pessoas te pedirem. Mas vocês também podem fazer quando vocês quiserem. Nada os proíbe disso. Só que, gente, daqui a pouco eu tô tirando as roupas do meu corpo para dar para alguém no meio da rua. Eu tô nesse naipe. E para mim é maravilhoso ver um sorriso na cara de outra pessoa. A minha felicidade é ver o sorriso na cara de outra pessoa. Sabe por quê? Porque dinheiro vem e vai. Mas a felicidade é algo que a gente tem que ir construindo aos poucos. E ela não vem rápido, ela demora muito. Pense nisso. Sigam os passos de Jesus Cristo. Primeiro, leiam a Bíblia. Por quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você começa a entender isso, você percebe que o mundo todo é Deus. E que tudo é Deus. E que Ele está falando com a gente 24 horas por dia. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a ti mesmo. Gente, ame o próximo como a ti mesmo. Não é difícil. Pô, mas meu vizinho é gay. Ame-o. Mas a minha vizinha é lésbica. Ame-a. É trans. Ame-a. É só amar. É só respeitar. É só ser carinhoso. Qual a dificuldade de ser uma pessoa boa? Imagina se Deus, nos 40 dias que ele ficou no deserto, ele tivesse sido tentado pelo diabo. Meu querido, nesse exato momento, agora, seria dedo no gu e gritaria. É sério. Seria dessa forma. Porque o Filho de Deus, ele poderia ter vindo eu me machucar por vocês que nem querem me seguir, que eu já sei aqui que vocês não vão me seguir. São pouquíssimos. Entre poucos e todos, é labareda em todo mundo. Vamos criar uma civilização nova. Ele poderia ter feito dessa forma. Mas ele sabe que se você mudar, tudo muda. Porque se você tem a condição de poder mudar, o seu vizinho também pode. E mediante a isso, você ser o início, o estopim da mudança do amor no seu bairro, isso pode mudar a cidade inteira. Só precisa de uma pessoa para poder fazer isso. Uma única pessoa. Ela mudar, ela demonstrar, sem ter medo. A gente sabe que o mal tá aí. A gente sabe que o mal ele quer fazer um monte de coisa. Mas joga o seu medo na mão de Deus. Porque ele pode absolutamente tudo. Tudo, 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 tudo. Lendo a Bíblia, você vai ver que a crucificação de Jesus Cristo é algo que depois você vai querer almejar.
Você vai falar, eu me crucificaria por ele hoje. Se vem aqui na minha casa agora para poder me pregar na cruz, eu vou com todo amor. Porque eu sei que depois da dor, eu estaria perto do meu Senhor Jesus Cristo. Quem não pensa dessa forma é anticristo. Beijo.